Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 2, dos versículos de 1 a 8. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aqui nesse trecho de 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo vinha falando então no capítulo 1 sobre a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus, e onde a sabedoria de Deus parece loucura para o mundo, né? E ele vem falar então que ele trouxe essa palavra e o evangelho e a pregação para os coríntios, não apoiado na sabedoria humana, não apoiado no seu próprio conhecimento, em grandes argumentos para convencimento das pessoas, justamente para que as pessoas não se apoiassem no homem, Paulo, né? Mas ele trouxe essa pregação pelo poder de Deus, entregando-se ao Espírito Santo para que ele pudesse apenas ser um instrumento, trazendo essa mensagem de Deus aos coríntios, para que então eles se apoiassem na sabedoria de Deus. E ele fala então que essa sabedoria, né, a sabedoria de Deus é para os perfeitos, né? Ou seja, para aqueles que são maduros, para aqueles que já foram experimentados. Ou seja, conforme crescemos no conhecimento da palavra de Deus, amadurecemos, ficamos mais estáveis espiritualmente, então nós passamos a compreender de forma mais aprofundada os demais assuntos, né, que são realmente mais profundos aqui na palavra de Deus. Então essa sabedoria de Deus nós vamos conhecendo ela ao passo que vamos amadurecendo. E a gente só amadurece conhecendo, estudando e nos colocando sob a palavra de Deus, para que possamos aprender a cada dia mais. E ele fala então, ele continua falando, né? A sabedoria de Deus, que sabedoria é essa? É uma sabedoria oculta em mistério, né? A qual Deus ordenou antes dos séculos. Esse mistério é justamente a dispensação da graça, que não estava profetizada no Antigo Testamento, mas que veio a ser revelada por Deus ao apóstolo Paulo, como mais adiante nós veremos de forma mais detalhada. Entretanto, esse mistério, essa sabedoria de Deus estava oculta do mundo, oculta dos príncipes do mundo, oculta do inimigo de Deus, que é o dominador desse mundo. E por que isso? Ele fala porque se os príncipes desse mundo conhecessem o plano de Deus, o plano da dispensação da graça de Deus, de salvar o pecador, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória, ou tentariam impedir que Cristo fosse morto e crucificado. Entretanto, como a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus parece loucura para o mundo, quem pensaria que na morte haveria triunfo, não é mesmo? Em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 13 ao 15, nos diz o seguinte: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, nós já estávamos mortos, faltava apenas a morte de Cristo. O Messias anunciado, então, faltaria que ele morresse para que o plano de Deus não se cumprisse. O que o inimigo não sabia é que na morte, Cristo venceria ele próprio, venceria o inimigo e despojaria, tiraria de lado, tiraria a posse dele sobre a nossa vida, sobre o pecado que nos deixava mortos. E como Cristo venceu, nós em Cristo vencemos também o pecado e a morte. E hoje podemos, nesse tempo do mistério, nessa dispensação da graça, ser salvos pela fé. Então essa é a sabedoria de Deus que o mundo não conhece, porque para o mundo morrer nunca daria vitória. Morrer é uma separação, mas para Deus, na morte, Ele alcançou a vitória para Ele mesmo e para cada um de nós. Reflita sobre isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.